Carta desafio número 1, autoimagem. Eu quero começar essa carta fazendo com que você entenda algo que eu mesma demorei tempo demais para perceber. Suportar é diferente de sustentar. E se você se vê apenas como a mulher que suporta tudo e todos, provavelmente você já está cansada demais. Durante a maior parte da minha vida, eu fui essa mulher que suportava tudo. E mesmo sendo orgulhosa disso, no fundo, eu também me sentia cansada. Eu sei que você pode estar passando pela mesma questão. Ser uma mulher forte tem lá suas vantagens. As pessoas confiam em você. As pessoas sabem que podem contar com você e, principalmente, você sabe que na falta de outras pessoas, você só pode contar consigo mesma. Afinal, assim como eu, você também deve não ter tido outra alternativa, a não ser forte e aguentar tudo o que chegou até você. Seja uma infância difícil, seja manter a família, seja realizar os seus sonhos ou mesmo se manter. O fato é que mulheres fortes começam a se perceber apenas quando são produtivas. Eu era essa mulher que não sabia, que não conseguia parar, que não tinha tempo nem para adoecer. Depois da traição que eu contei na carta aberta anterior a esse vídeo, eu entrei em colapso emocional e físico. Quando a depressão também se instalou, mesmo sentindo tudo isso, eu continuei trabalhando. Na verdade, o medo de parar e encarar algumas dores era tão grande que eu literalmente enfiei a cara no trabalho com ainda mais dedicação, para não ter que encarar de frente essa dor. E foi isso, o que colapsou e que se agravou. Quando eu não consegui mais sair da cama, esse sofrimento piorou demais, porque mesmo sabendo que eu precisava cuidar mais de mim e da minha saúde, eu não conseguia. E não era só cansaço ou tristeza, era um vazio. Eu me dei conta de que eu não sabia quem eu era sem aquilo que eu fazia. Eu não dava conta de me arrumar se não fosse para ir trabalhar. Eu não dava conta de organizar as coisas se não fosse por alguém. A imagem que eu tinha de mim estava tão firmada naquilo que eu fazia que eu me sentia um nada. Mas, como tudo é bênção ou lição, foi exatamente esse o momento que Deus usou para me mostrar que eu estava suportando demais sem ter sustentação nenhuma. O suportar é quando você vira a base de tudo, mas está sozinha. Segura casa, carreira, família, expectativas, pressão por resultados, disponibilidade para outras pessoas, mas também tem segurado mágoas, ressentimentos, decepção, vergonhas, comparação. Já o sustentar, ele revela uma base forte. Ele revela pilares. Pilares que estão mais alinhados. Uma mente alinhada. Emoções equilibradas com as coisas do dia e da vida. Uma rotina ajustada, relacionamentos em ordem e, principalmente, um espírito fortalecido. Sem essa construção, sem esses pilares, tudo que chega até você desmorona. E foi por isso que eu colapsei, que eu desmoronei. Que eu me sentia, literalmente, destruída. E você? Como é que está o seu interior? Em um dia de muita dor, eu abri a Bíblia ao acaso e caiu no livro de Ageu. E isso foi para mim tão forte, porque ele me fez perceber o quanto eu estava distante daquilo que Deus esperava para mim. O capítulo 1, versículo 4 de Ageu falava: acaso é tempo de morarem em casas de fino acabamento enquanto o meu templo continua destruído? Por fora, eu parecia forte. Uma líder forte, uma gestora competente, uma pessoa, sim, humana, mas muito funcional. Quem olhava para mim vinha fortaleza. Mas por dentro, eu estava destruída. Nos versículos seguintes desse capítulo de Ageu, Deus chama o povo à reconstrução, com uma linda promessa: coragem, eu estarei com vocês. E hoje eu te pergunto, como está o seu templo? Assim como o meu estava, por fora fino acabamento e por dentro completamente destruído? Ou firme e sustentado por inteiro? Eu sei que essa palavra me serviu. Me doeu tanto que não me restou outra alternativa a não ser acreditar e decidir reconstruir o meu templo. E a primeira coisa que eu precisei fazer foi orar. Orar para que Deus me ajudasse a me ver novamente como uma mulher, filha, amada. Eu precisava sair desse piloto automático, dessa máquina de produzir que eu me tornei. Até então eu me via apenas sobre esses rótulos, sobre esses títulos. Eu não sabia mais quem eu era. Eu havia me perdido de mim. Nós estamos vivendo em um tempo em que não adianta apenas ser reconhecidas e valorizadas apenas pelo que fazemos, apenas pelos resultados brilhantes, apenas quando você está disponível, disposta a suportar tudo que vem. E eu não quero que pense que isso está errado. Não, isso é muito bom. Ser essa pessoa disponível, ser essa pessoa forte é muito bom. Mas quando é apenas esse fino acabamento que está funcional, não adianta nada. O seu interior precisa estar alinhado com o seu exterior. Porque uma casa, um templo, ele deve estar construído na rocha, e essa construção eu pude perceber quando eu estive de cama.
não está naquilo que fazemos, mas naquilo que somos. Pensa nesse versículo. Mateus 7,24 diz: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram os ventos, e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Você pode ser eu, que naquele momento eu era a casa que estava na areia. Eu havia sido derrubada pelo vento, chuva, todas essas circunstâncias, a traição, uma falência financeira, o excesso de trabalho, o excesso de cobrança pelos resultados, por dar tudo certo, me fez perceber que eu estava suportando. E por isso eu fui literalmente destruída. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. E também te alcança todas as manhãs. E a cada nova oportunidade, cada nova pessoa que passa pela sua vida, deixa uma palavra de esperança e edifica. E nos ajuda a caminhar e viver o processo. E assim como eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram nesse período, eu quero ser para você não apenas um suporte, mas alguém que vai te ajudar a construir essa sustentação interna, a reconstruir o seu templo na rocha, assim como eu reconstruí o meu. Sustentando agora com pilares essenciais, não só focado em uma área da sua vida, mas focado em você mesma, em relacionamentos, em uma mente, em emoções completamente alinhadas, para que nada mais possa ter o poder de te derrubar. Porque a verdadeira reconstrução está no fortalecimento da sua autoimagem. Começa na sua identidade. Não é apenas o que você faz, mas é quem você se tornou com aquilo que fizeram com você. Por isso, o desafio do dia, eu quero que você se observe com honestidade. Esse é o primeiro passo para essa jornada de reconstrução de 10 dias que nós vamos viver. Nós vamos trilhar esse caminho de jornada interior. E você acabou de ver a diferença entre suportar e sustentar. E sobre como, por tanto tempo, a imagem que nós construímos de nós mesmas pode ficar colada ao que fazemos, ao que produzimos, ao que entregamos para o mundo. Mas hoje o desafio é simples e profundo. Eu quero que você se arrume, como você fosse encontrar a versão mais poderosa de si mesma. Como se você fosse esse próprio templo. Como se você não, né? Como você sabe agora que é o próprio templo de Deus. Eu quero que você se arrume para encontrar esse templo poderoso. Não para trabalhar, não para ver ninguém. Eu quero que você se arrume por você. Acorde, tome um banho, escolha uma roupa que te faça sentir bem e então se olhe no espelho. Não para se avaliar ou para se julgar. Se olhe para enxergar quem é a mulher que está ali, atrás de tudo que faz para todos. E ali eu quero que você perceba também como você tem se visto. Quais são as vozes que se passam na sua cabeça quando você se percebe fazendo algo simples por você. Como se arrumar mais, com mais carinho, com mais autocuidado. Porque assim como o templo de Deus nos chama à reconstrução, você precisa também começar a se ver por dentro, não só pelo fino acabamento que apresenta ao mundo, mas pelo que também se passa em seu interior. E durante o dia, eu quero que você observe esses pensamentos. Pare, respire quando necessário e perceba com verdade, porque essa linguagem revela o que você acredita sobre si mesma. E o que você acredita sobre si mesma é o alicerce do seu templo. Nós vamos então quebrar um padrão. Quebrar esse hábito de se arrumar apenas para se apresentar ao mundo. E como resultado esperado, eu quero que você comece a perceber que a reconstrução, ela não começa daquilo que você faz, ela começa em quem você acredita que é, mesmo quando não está trabalhando ou servindo. A pergunta do dia: o que dentro de si você está ignorando para continuar funcionando? Escreve aqui para mim nos comentários. Hoje não é sobre mudar tudo, é apenas sobre se enxergar. Porque quem se enxerga começa a se reconstruir. Amanhã eu te encontro na próxima carta. E você vai entender por que algumas mulheres não dependem da aprovação de ninguém para continuar. E como isso muda tudo.